professor Cid Mauro, assessor do ensino religioso da Secretaria de Educação, começando uma série de aulas com você. É uma alegria. Você que é um veterano dos anos finais, já vai encarar a etapa seguinte. A gente está concentrando essas nossas aulas numa revisão do ano passado para aparelhar você ainda melhor para a continuidade dos seus estudos. A gente quer abordar escolhas éticas pessoais e coletivas. A gente vai recordar até a definição do que é ética, não é? Escolhas éticas, pessoais e coletivas, definição de ética e definição de religião. A gente deve sempre estabelecer a fronteira entre uma e outra. Ética é a parte da filosofia responsável pela investigação dos princípios que disciplinam e orientam o comportamento humano. Se o comportamento humano não fosse orientado, nós devemos seguir regras, sim, devemos ter princípios, sim. Não é só sim, às vezes o não é uma segurança para nós e o respeito ao outro se fundamenta na norma, no princípio ético que a gente deve estabelecer para nós. E na religião? A religião é a crença na existência de um poder ou princípio superior, sobrenatural, do qual depende o destino do ser humano e ao qual se deve respeito e obediência. Então, religião também propõe respeito, obediência, comportamento ético. Só que o comportamento ético, ele é independente da religião. A gente vai ver isso. Existe a escolha ética e a escolha religiosa. Há certas pessoas que elas não têm religião. Qual seria o, então, parâmetro, o modelo de escolha? Seria a escolha ética. E a pessoa que é religiosa, mais ainda, deve ser ética no seu comportamento, não é? Vamos ver a distinção entre ética, vamos aprofundar a distinção, a diferença entre ética e religião. Olha aí, o princípio ético é coletivo. Todos. Ninguém pode dizer, eu estou de fora. É para todos. E o princípio religioso é pessoal. Por exemplo, quem não tem religião, ele não vai se nortear por um princípio religioso, mas por um princípio ético, com certeza. E o religioso também. O princípio ético é universal em todo lugar, ele é o mesmo. Mas o princípio religioso é cultural. Você pode mudar a religião, por exemplo, lá do Oriente, que diz que a mulher tem que vestir aquela roupa e cobrir o rosto. É um princípio daquela religião. Em outro lugar do mundo, a mulher pode mostrar o rosto, a mulher não precisa daquela roupa. Isso é um aspecto cultural. O princípio ético ele é até jurídico, é legal e civil. Não é que você vai escolher cumprir princípio ético, você vai cumprir, porque pode ser até que você seja punido em termos legais se disser que não vai cumprir. Já o princípio religioso é doutrinal. Tem uma doutrina que pode ser diferente da outra. Isso é uma questão individual. Sempre, embora sendo religioso e subordinado a uma doutrina, a ética prevalece no comportamento até de quem é religioso. O princípio ético ele é estatal, é laico, o Estado é laico. O princípio ético emana do Estado, do comportamento cidadão, do bom comportamento. Existe um respaldo para ele no Estado. E ele é laico. Já o princípio religioso é privado da fé, é privativo daquele modelo de religião. O princípio ético é prescritivo, ele é obrigatório, ele é formativo, você tem que seguir aquele princípio ético. Já o princípio religioso, ele é descritivo, ele é informativo. Eu posso ter um comportamento diferente do meu companheiro de outra religião, ele não vai me obrigar a ter o comportamento que ele tem na religião dele e eu não vou obrigar o meu colega a ter um comportamento que eu tenho na minha religião. Eles são diferentes. E o princípio ético é especulativo, filosófico. Você define certos comportamentos. Havia certos comportamentos no tempo do meu avô e da minha avó que hoje não tem nenhum problema. Naquele tempo era antiético você se comportar daquela maneira. Hoje em dia, não. A sociedade pôde evoluir, então especulou-se sobre aquilo. Houve um choque cultural, sim, o meu avô estranharia se ele nascesse nesse tempo agora, sim, estranharia, mas houve uma evolução. Já no contexto religioso, o princípio é revelado. Não é? Agora vamos fazer uma coisa muito interessante, um exercício. Vamos problematizar um princípio ético. Eu escolhi um princípio ético bem comum, bem fácil da gente admitir,
que até dentro da ética e dentro de qualquer religião, ele é correto e deve ser praticado. É o princípio universal de não matar. Não matar. E existe um mandamento religioso, não matarás. E existe uma evolução desse mandamento religioso quando diz assim, amai-vos uns aos outros. É mais do que não matar. É ainda praticar o bem para o outro. Acolher o outro. Mas ali eu coloquei um texto que diz assim, há uma necessidade de não se violar a vida humana, de não matar. É um conceito ético. Mas você não conhece na história briga entre religiões? Quando houve briga entre religiões, quando houve perseguição religiosa, quando uma religião tentou impor a sua doutrina sobre outra, quando uma religião promoveu guerra contra outra, isso acontece na história. É só você perguntar ao teu professor de história. Isso foi a violação de um princípio ético. A religião não pode violar princípios éticos universais. Nenhuma religião pode violar princípios éticos. Então aqui a gente estudou a problematização de um princípio ético para saber que às vezes o problema não é nem ético e o problema não é nem religioso. O problema somos nós. O problema é o ser humano. Às vezes o ser humano sabe que ele tem um princípio ético a cumprir ou um princípio religioso e se recusa a cumprir. Não é? Então, agora nós vamos ver a diferença entre questão ética e questão religiosa. A gente esteve abordando agora, esteve problematizando a questão do não matar e até falamos de ocasiões em que religiões violaram esse princípio ético. Então, o que é uma questão ética? Ela deve ser discutida no contexto filosófico. A questão religiosa vai ser discutida no contexto religioso. Mas até o contexto religioso tem o quê? Limites. Ele tem limites, que são limites éticos. A questão ética possui amplitude social abrangente. A questão religiosa ela é definida no contexto daquela religião. Por exemplo, uma religião que diz que você tem que guardar o sábado, existe religião assim. O judaísmo, por exemplo, considera o sábado o dia sagrado. O cristianismo considera o domingo o dia sagrado. É contextual dentro daquela religião. Você sabia que há até modificações na prova do Enem para pessoas que não podem fazer a prova no dia de sábado? Isso já aconteceu. É uma concessão feita em função desse parâmetro religioso. Então a sociedade é flexível até esse ponto. Não é? Aí eu digo ali, olha, a questão ética eventualmente pode se submeter à aceitação religiosa. E isso a ética pode tomar um padrão religioso como parâmetro. Por exemplo, quando eu falo amai-vos uns aos outros, isso vai de encontro à ética. Vai de encontro, você talvez não encontre nem essa terminologia dentro do contexto da ética, mas quando a ética estabelece regras de respeito, é o amor ao outro que ela está visando. Há situações em que a visão ética pode sim se submeter à visão religiosa, mas toda vez, frequentemente, a questão religiosa vai se subordinar à questão ética, ok? E nós colocamos ali a evolução do aprendizado e da prática do comportamento ético. Como que acontece essa evolução? Nós dizemos então que a orientação ética surge onde? Na família. A família será sempre a base da sociedade. Os pais precisam ser modelo de verdade, de honestidade, de respeito ao outro, reconhecimento dos erros e dos acertos. Então a gente aprende ética primeiro onde? Na família. Na família. É claro que quando a gente chega na escola, a gente amplia a nossa visão. A escola não é a nossa casa. Uma vez eu falei para os meus alunos, olha, o comportamento seu na sua casa é um. A sala de aula é a casa de todos nós. Então aqui o nosso comportamento tem que ser até mais rigoroso do que em casa. Em casa eu posso ter certas liberdades que na escola eu não posso ter, porque ali é o lugar de todos. Então a escola é uma experiência de igualdade, do lidar com a diversidade, da passagem do espaço privado, que é a família, para o coletivo. Os valores da família são transformados em valores sociais, socialmente desejáveis. Essa é a transição que é feita na evolução do aprendizado e da prática do comportamento ético. E quando eu chego na sociedade, a escola faz uma mediação entre a minha família e a sociedade. A escola me prepara para a sociedade.
Na sociedade não acabou, não terminou. Aliás, a gente vai continuar estudando, né? Você deve ser um bom aluno nos anos finais, para ser um bom aluno na etapa seguinte, um bom aluno lá na faculdade, na universidade e nos cursos que se faz depois que se termina a universidade. E na sociedade, a prática da preservação de valores tem agora um contexto mais amplo, é o contexto da vida em comunidade, pelas normas socialmente definidas. É mais do que só a escola, são normas socialmente definidas. E a mediação do correto e do incorreto, do aceitável e do não aceitável, dos direitos e dos deveres dentro da sociedade. Essa é a evolução dos princípios éticos que você deve experimentar, você deve visualizar e refletir sobre ela. Nós temos uma atividade agora em que você pode fazer ali a relação, faça a correta relação entre princípio ético e princípio religioso. Você tem ali uma numeração, lembra daquele slide? O princípio ético é coletivo, ele é universal, ele é jurídico, ele é racional. Então, a que ele corresponde? O que significa princípio ético coletivo? É para todos. Então, você vai fazer esse exercício nessa atividade 1. Depois, nessa mesma atividade, na outra coluna, você tem o princípio religioso. E você vai fazer a correlação correta entre princípio religioso e o seu equivalente. Por exemplo, o que significa o princípio religioso individual? Você vai procurar ali na pessoal. Então, essa é a atividade 1 para você recordar quais foram os princípios que a gente colocou em questão durante a nossa aula, né? E você tem a atividade 2. Na atividade 2 está assim enunciado: quando determinado grupo religioso pratica violência contra qualquer outro, pode-se dizer que... Nós abordamos aqui um assunto bem delicado, né? Mas infelizmente existe. Uma das coisas que o ensino religioso ensina é a tolerância. E nós temos exemplos, infelizmente, no ano passado, e nesse ano deve estar acontecendo, se não acontece aqui no nosso estado, acontece em algum lugar do Brasil, em um lugar do mundo, exemplos de intolerância religiosa. A gente deve combater isso. Então, essa questão tem ali embaixo aquele espaço que eu formulei e para você responder o que significa essa postura. É correta? É incorreta? Siga ali, leia direitinho e faça essas 2 atividades. É uma alegria, obrigado pela sua atenção e não esqueça de ir na plataforma Eduque, onde essa aula está, e você ali tenha bom proveito. É uma alegria poder estar com você.